Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 8, capítulo 16, verso 25, o processo de adoração Payovrata. Palgunasya male pakshe dvadasaham Payovratam harchayedara vindaksham bhaktya paramayam vitaha. Palgunasya, do mês de Palguna, fevereiro e março, Amale, durante a brilhante Pakshe, quinzena, Dwadashaham, por 12 dias, terminando em Dwadashi, o dia após Ekadashi. Payavratam, aceitando o voto de beber apenas leite. Archayet, deve-se adorar. Aravindaksham, a suprema personalidade de Deus de olhos de lótus. Bhaktya, com devoção, para a Maya, imaculada, Amvitaha, sobrecarregado. A tradução é a seguinte: na quinzena da lua cheia do mês de Palguna, fevereiro e março, durante 12 dias, que terminam em Dwadashi, deve-se seguir o voto de subsistir somente de leite, e com toda a devoção deve-se adorar a suprema personalidade de Deus de olhos de lótus. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Adorar o Supremo Senhor Vishnu com devoção significa seguir Archana Marga. Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam Padasevanam Archanam Vandanam Dasyam Sakyam Atma Nivedanam. Deve-se instalar a deidade do Senhor Vishnu, ou Krishna, e adorá-lo com esmero, vestindo-o, decorando-o com guirlandas de flores e oferecendo-lhe toda classe de frutas, flores e alimentos cozidos, bem preparados com ghee, açúcar e cereais. Deve-se também oferecer uma chama, incenso e assim por diante, enquanto se toca o sino, conforme está prescrito. Chama-se a isto adoração ao Senhor. Recomenda-se aqui que se deve seguir o voto segundo o qual a pessoa subsiste bebendo apenas leite. Chama-se a isto Payovrata. Assim, como normalmente realizamos serviço devocional em Ekadashi, não comendo cereais, recomenda-se também que em Dwadashi consuma-se apenas leite. Payovrata e serviço devocional Archana ao Senhor Supremo devem ser realizados em atitude devocional pura, Bhaktya. Sem Bhakti, ninguém pode adorar a suprema personalidade de Deus. Bhaktyamam abhijanati yavam yaschasmi tattvataha. Se alguém quer conhecer a suprema personalidade de Deus e ficar diretamente vinculado a Ele, sabendo o que Ele deseja comer e como Ele fica satisfeito, deve adotar o processo de Bhakti, como também se recomenda aqui, Bhaktya Paramayam Vitaha. A pessoa deve estar sobrecarregada de serviço devocional imaculado. E tem algo interessante, né? Que é essa informação de que no dia de Dwadashi, uma boa forma de praticar serviço devocional é tomar apenas leite. Outra informação importante é que Prabhupada, aqui já no 8º canto do Bhagavatam, assim, admite de uma maneira muito simples que o jejum de Ekadashi é não comer cereais. Então, ele não fala do jejum completo, como é nossa tradição, até mesmo na ISKCON temos isso. Mas Prabhupada assume aqui, já de uma vez por todas, que é sem cereais. E o Dwadashi com leite. Só que ele não introduziu esse Dwadashi com leite. Né? Ele só introduziu o Ekadashi, tanto jejum quanto jejum de grãos, de cereais. Então aqui, esse é a curiosidade que eu encontrei ao ler tudo isso. Mas, agora, voltando para a estrutura do próprio fluxo e do enredo do Bhagavatam, onde estamos aqui, que é no capítulo 16,
que descreve o processo de adoração Payovrata, já no 8º canto do Bhagavatam, esse é o primeiro verso que Kashyapa Muni se utiliza para responder a pergunta de Aditi, sua esposa. Ela é a mãe dos semideuses, ele é o pai dos semideuses. E ela está num estado de lamentação, mas uma lamentação sóbria, uma lamentação típica da mulher culta. Né? Então não é aquela lamentação de desespero, mas a lamentação culta. Então ela se apresenta argumentos filosóficos, mantém o relacionamento, ela não arrisca o relacionamento de esposa e esposo, ela mantém a posição correta, mas apresenta o seu argumento de maneira muito forte. E ele se toca, ele fica sensibilizado com aquilo e ele começa a responder. Este é o primeiro verso da resposta dele. No verso de ontem, que é quando ele começa propriamente a falar, ele explica como introdução a posição dele. Ele diz que em dado momento, quando ele desejou progenie, ele se aproximou do Senhor Brahma e fez perguntas. E então, quando ele fez essas perguntas, o Senhor Brahma respondeu que ele deu um processo de serviço devocional para ele. E ele diz aqui, passarei a explicar-te o mesmo processo que recebi do Senhor Brahma, que traz satisfação para Keshava, a suprema personalidade de Deus. Então o objetivo está definido. O objetivo é trazer satisfação à suprema personalidade de Deus. Não é satisfazer diretamente o interesse dela, como normalmente acontece com aqueles que procuram os semideuses. Quem procura os semideuses vai com uma encomenda, e ele quer que a sua encomenda seja satisfeita. Nesse caso, Kashyapa Muni está explicando que não é o mesmo caso. Ele está dizendo que ele se aproximou do Senhor Brahma porque ele desejava progenie e perguntou: o que é que eu faço para que tudo isso aconteça da maneira mais correta? E o Senhor Brahma respondeu que a maneira mais correta seria adorar o Senhor Keshava, seria satisfazer o Senhor Keshava, a suprema personalidade de Deus, através de um processo que ele deu. E esse mesmo processo Kashyapa Muni vai passar para sua esposa. O significado, então, ele começa descrevendo qual a época, quando. Então, essas são as respostas, né? O que, por quê, quando, como. São as perguntas que devem vir para que a resposta seja completa e abrangente. Então, ele vai dizer, quando? Na quinzena da lua cheia, no mês de Palguna, que é fevereiro e março. Por quanto tempo? Por 12 dias. E quando começa e quando termina? Termina em Dwadasi. Começa 12 dias antes. Então, deve-se seguir o... Aí, o quê? O que é que deve-se fazer? Deve-se seguir o voto de subsistir. Mas como? Como subsistir? De que maneira? Apenas ingerindo leite. E qual é o detalhe especial para isso? O detalhe especial para isso é que, com toda devoção, deve-se adorar a suprema personalidade de Deus. Então, a característica dentro de toda essa realidade material é uma realidade metafísica. O sujeito, o indivíduo, o sujeito dessa ação, precisa se conectar numa realidade metafísica, que é ter devoção. Mas como ele vai ter devoção? Aí o Prabhupada explica no significado. Como a pessoa pode ter devoção? O Prabhupada utiliza o seu significado como praticamente um único parágrafo imenso para explicar isso, e no fim ele diz: a pessoa deve estar sobrecarregada de serviço devocional imaculado para praticar Bhakti. Porque o próprio verso, Prabhupada cita a última linha do verso, Bhaktya Paramayam Vitaha, que indica que a pessoa tem que ter devoção.
Então, Prabhupada desenvolve uma tese, esta tese, para explicar isso, que a pessoa deve ter devoção. Como? Então, ele já começa o significado dizendo: adorar o Supremo Senhor Vishnu com devoção significa seguir Archana Marga. Então, como é o processo, o caminho de Archana? Marga é caminho, o caminho de Archana. Qual é esse caminho de Archana? O caminho da adoração como está prescrito nos Vedas. Não é um caminho especulativo. A pessoa não faz da maneira que bem quer e entende. Não é algo espontâneo, simplesmente. O que é espontâneo é o desejo de fazer. A pessoa não pode ser forçada a fazer. Isso é o desejo de fazer. Mas como fazer não é espontâneo. A pessoa precisa se submeter ao processo de Archana Marga. E Prabhupada descreve o processo aqui: Shravana, Kirtana, Smaranam, Padasevanam, Archana, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atmanivedanam. Para quem? Para Vishnu, como está logo definido na terceira palavra da primeira linha. Shravana, Kirtana, Vishnu, Smaranam. Então, para quem tudo isso deve ser feito? Deve ser feito para Vishnu. Não vão fazer isso para os semideuses. Porque o objetivo que se pretende só vai se conseguir se for adorando a Vishnu. Então, a Archana Marga recomenda esses processos. Shravana, que é escutar acerca do serviço devocional. Kirtana, cantar, louvar, pregar acerca da personalidade de Krishna. Smaranam, lembrar dele em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Padasevanam, servir os seus pés de lótus, porque ele é uma pessoa, ele tem gostos pessoais. É preciso procurar saber quais são os gostos pessoais dele. Padasevanam. Archanam, oferecer puja, oferecer a adoração propriamente dita. Vandanam, oferecer orações, ou seja, toda a sua criatividade, toda a sua percepção artística do mundo, toda a sua visão de mundo deve ser traduzida para orações que devem ser oferecidas a ele. Essas orações podem ser de dois modos: Uttama Shloka, ou orações previstas nas escrituras, já tradicionalmente potentes e reconhecidas, ou orações espontâneas, de acordo com a posição individual de que o sujeito esteja. Dasyam, a atitude em tudo isso deve ser a atitude de servir, de agradar, de favorecer a suprema personalidade de Deus. Sakyam deve desenvolver uma relação de amizade, não uma relação de expectativa de ser protegido, mas uma relação de amizade, de dar ao Senhor Supremo para agradá-lo, para satisfazê-lo, como um amigo satisfaz o seu amigo. E Atmanivedanam, não reservar nada para si mesmo, não guardar um pouquinho de dentro de todos esses arranjos, não guardar um pouquinho para sua própria satisfação. Pelo contrário, Atmanivedanam, entregar-se por completo, entregar tudo que tem, entregar todo o seu coração, entregar toda a sua criatividade, sua inteligência, sua mente, os seus sentidos no processo. Então, Prabhupada estabelece aqui qual é o processo de adorar, o processo não especulativo que se deve ter para Bhakti Paramayamvitaha, para ter Bhakti aplicada ao processo de Payovrata, de tomar leite por 12 dias, terminando no dia de Dwadas, etc. Então, depois de citar este verso do Bhagavatam, Prabhupada vai dizer: deve-se instalar a deidade do Senhor Vishnu ou Krishna e adorá-lo com esmero, vestindo, decorando com guirlandas de flores e oferecendo-lhe toda classe de frutas, flores e alimentos cozidos, bem preparados com ghee, açúcar e cereais. Prabhupada criou uma sociedade de Goshtyanandis, uma sociedade voltada para a compaixão,
uma sociedade voltada para o benefício dos outros. Então, ele não podia permitir que essa informação de instalar a deidade, adorar Krishna e adorá-lo com esmero, vestindo, decorando com guirlanda de flores, ficasse solta como uma informação. Por quê? Porque naturalmente todas as pessoas ficariam dentro de suas próprias casas, adorando a deidade, vestindo a deidade, decorando com guirlandas de flores, etc. E o tempo passando, e a sociedade, as pessoas na sociedade cada vez mais envolvidas em atividades fruitivas que prendem as pessoas a esse mundo material. Então, Prabhupada criou uma casa onde todos pudessem morar, estabeleceu este processo de uma maneira institucional, com uma referência, e todas as pessoas podem adorar a deidade instalada por Prabhupada, a deidade instalada na casa que Prabhupada criou, que é a sua instituição ISKCON. Então, Prabhupada instala deidades como aqui. Nesse exato momento, a deidade de Mahagoura Nitai está sendo adorada com esmero, sendo vestida, decorada com flores, e vai se oferecer flores, frutas e assim por diante. E a praçada que é oferecida aqui ao longo do dia é sempre com ghee, com açúcar e com cereais, como é o caso aqui, que é a adoração mais simples, que é feita com um khichdi. Então esse khichdi que é oferecido é a combinação de 2 cereais e especiarias cozidos no ghee, que dá aquela delícia que a gente prova de vez em quando. Então, Prabhupada fez isso para que todos os membros da sua sociedade pudessem se revezar, adorar a deidade e não se preocupar em fazer esse trabalho na sua própria casa, para que o espírito missionário pudesse vigorar, prevalecer. E com o espírito missionário, todos pudessem sair de sua própria zona de conforto para pregar a consciência de Krishna para as pessoas de um modo geral. E pudesse salvar as pessoas e atrair mais pessoas para o serviço a Krishna, o serviço de Shravana, Kirtana, Smaranam, Padasevanam, Archanam, Vandanam, Sakyam, Dasyam e Atmanivedanam. Então, para que todas as pessoas tenham acesso a esse conhecimento e a essa prática, então Prabhupada criou uma sociedade. A princípio, não era objetivo de Prabhupada criar uma instituição dessa maneira. Prabhupada queria ter um grupo de brahmacharis viajando com ele, cerca de 12, o número foi esse falado, 12, que pudesse viajar com ele e em toda parte ele pregar para que cada casa fosse um templo. Então, essa era a ideia original de Prabhupada. Mas, de repente, ele percebeu que a sociedade que ele estava se introduzindo naquele momento estava descaracterizada. Não havia famílias organizadas como ele conhecia na Índia. Havia o quê? Homens e mulheres, adultos na rua, jovens na rua, e lutando pela vida dentro das universidades ou nas ruas, onde fosse, e que não estavam interessados em família, formar um núcleo familiar e criar os filhos, etc. Então, Prabhupada entendeu que aqueles jovens mesmo precisavam de um treinamento intensivo. Então, ele começou a criar centros onde aquelas pessoas pudessem vir morar, rapazes e moças, vir morar nos templos. E dentro dos templos, o que ele ia oferecer? Ele ia oferecer isso como ofereceu, o processo de Archana Marga. Então, é isso que está aqui. Então, também disse que deve-se oferecer uma chama, incenso e assim por diante, enquanto se toca o sino. A gente conhece esse sistema, né? A gente está aprendendo agora a fazer esse sistema, alguns de vocês. Porque está prescrito, como ele diz aqui, conforme está prescrito. Prescrito nas escrituras que tratam de Archana Marga. Chama-se a isto adoração ao Senhor.
Recomenda-se aqui que se deve seguir o voto segundo a qual a pessoa subsiste bebendo apenas leite. Chama-se a isto Payovrata. Assim como normalmente realizamos serviço devocional em Ekadasi, não comendo cereais, recomenda-se também doada-se, consuma-se apenas leite. Isso já foi explicado, não foi introduzido por Prabhupada. Payovrata e serviço devocional Archana ao Senhor Supremo devem ser realizados em atitude devocional, Bhakti. Então aqui Prabhupada está comentando que Payovrata, esse voto de 12 dias de consumir apenas leite e oferecer tudo com devoção, é adaptado para o sistema de Archana e permanece o quê? Permanece uma coisa em comum. O que é em comum que Prabhupada fala aqui? Bhakti, que tudo isso deve ser feito com espírito de Bhakti. E ele diz, sem Bhakti ninguém pode adorar a Suprema Personalidade de Deus. Então o processo para adorar a Suprema Personalidade de Deus é Bhakti. Aí ele cita parte de um verso do 18º capítulo do Bhagavad Gita, o verso 55, que diz, Bhaktyamam abhijananti yavanyas chasmi tattvataha. Se alguém quer conhecer a Suprema Personalidade de Deus e ficar diretamente vinculado a Ele, sabendo o que Ele deseja comer e como Ele fica satisfeito, deve adotar o processo de Bhakti. Porque o processo de Bhakti vai apresentar justamente essa pesquisa, a pesquisa de o que é que interessa a Krishna, o que Krishna gosta, como ele gosta. Então a pessoa deve fazer isso. Esse verso, eu trouxe até ele aqui para a gente avaliar algumas palavras. Esse verso, eu sabia que aqui não estava o Bhagavad Gita, eu trouxe aqui a referência, diz assim, que quando a pessoa, a terceira linha e a quarta, que não foram descritas, tatomam tatvato gyatva vishate tad anantaram. Então, o que se quer dizer isso? Essa é a parte do verso que vai determinar qual é o objetivo a ser alcançado. O que é que acontece adorando a Suprema Personalidade de Deus dessa maneira com tanto Bhakti? E o que acontece é que quando a pessoa em plena consciência de mim, através dessa devoção, então, quando a pessoa está plenamente consciente de mim e com tal devoção, ela pode finalmente entrar no reino de Deus. Então, o sadhya, o objetivo, está definido aqui. Não é o objetivo Karmakanda. Não é melhor nascimento, poder, melhoria da qualidade de vida. Não é liberação impessoal. É entrar no reino de Deus. Então, Bhakti tem o seu objetivo, o seu sadhya, muito definido, que é estar com Krishna, com devoção, poder praticar a devoção com Krishna com intimidade. Onde? Na morada de Krishna. Então esse verso tem essa grande importância por dizer qual é o processo e qual é o objetivo, manter o objetivo muito claro. Esse verso está na lista de vocês. Não está? Está. Esse verso está na lista. Então aqui, voltando ao significado de Prabhupada, ele diz que se a pessoa quer conhecer a Suprema Personalidade de Deus e ficar diretamente vinculada a Ele em sua morada, sabendo o que ele deseja comer e como ele fica satisfeito, como é que ele vive na sua intimidade, deve adotar o processo de Bhakti. Como também se recomenda aqui, Bhaktya Paramayam Vitaha, a pessoa deve estar sobrecarregada de serviço devocional imaculado.
como é esse serviço devocional imaculado descrito por Rupa Goswami em seu Bhakti Rasamrita Sindhu. Ele vai descrever Anyavilasita Sunyam Jnana Karma Dhyanavritam Anukulena Krishnano Shilanam Bhakti Rutama. Que esse Bhakti imaculado deve estar livre de karma e de jnana, ou seja, deve estar livre do interesse de melhoria da qualidade de vida e deve estar livre do interesse de liberação. A pessoa deve ter devoção por Krishna. E essa é a tese apresentada aqui. A devoção faz com que a pessoa volte ao mundo espiritual. Prabhupada está trazendo o processo Payovrata dos planetas celestiais, como foi apresentado aqui. Está trazendo o processo de Payovrata, como foi apresentado por Kashyapa Muni para Aditi, com Bhakti Paramayamvitaha, que a pessoa deve estar envolvida nessa atmosfera de Bhakti para a instrução de Krishna no Bhagavad Gita, resgatando o mesmo conhecimento que foi dado originalmente ao Deus do Sol, que deu para seu filho, e assim foi passando em sucessão discipular. Prabhupada está resgatando esse mesmo conhecimento, apresentando no seu significado um verso do Bhagavad Gita, esse verso famoso, Bhaktyamam Abhijanati, esse verso, para que a pessoa possa, o leitor, o estudioso do Bhagavad Gita, possa ver que uma vez que o processo Payovrata parece imprático, não é tão prático, existe um processo prático. Esse processo prático é obtido através das instruções de Krishna e da previsão de Krishna que pode voltar, e Prabhupada também cita o processo dado por Prahlada Maharaj no Bhagavatam, onde ele vai recomendar Shravana, Kirtana, Vishnu, Smaranam e assim por diante. Então, esses 9 processos, Nava Vida Bhakti, trazem para a realidade de hoje o sacrifício Payovrata, o voto Payovrata feito nos planetas celestiais há muito e muito tempo atrás, recomendado por Kashyapa Muni para Aditi, como foi recomendado pelo Senhor Brahma para Kashyapa Muni antes que ele pudesse tornar-se um Prajapati e poder povoar o mundo com tantas personalidades. Tudo bem? Está tudo claro? Então, se vocês têm alguma pergunta... Prabhupada não introduziu esse negócio de tomar leite todos os dias, mas se a pessoa quiser, poderia fazer? Eu acho que sim, se ela quiser, ela é livre. Nós sempre somos livres para tomar nossas atitudes. Agora, o processo é só para começar, né? Um mineiro dizer que quer tomar leite todo dia não é nenhuma novidade, não. Vamos ver o resto, o que vai dizer aí. Na hora que falar que tem que procurar a terra que o javali escavou, aí vamos ver, né? Se o mineiro vai querer ainda. Mas não é tomar leite todo dia, sempre que Prabhupada recomendou o leite como alimentação, evidentemente. Mas é 12 dias só leite. 12 dias só leite. Eu acho que lá em Minas dá para fazer mesmo. Algo mais? Além da adoração suntuosa a Krishna. Além da adoração. Mas vai, por aí vai. Agora, esse foi só o primeiro. Vamos ver o que vai dizer daqui para frente. Vai revelar uma oração muito bonita que ajuda a compreender qual é a mentalidade devocional que a pessoa deve ter. Algo mais? Mas, em relação a isso também, né, tem diferentes sacrifícios que a pessoa pode fazer, né, mas todos eles, no caso, a Aditi, ela procurou a orientação de Kashyapa Muni, né, da autoridade, e ele prescreveu, não, você faz esse processo. Né? Então, tem muitos processos, mas o ideal é que a pessoa procure, quando ela tem um objetivo, ela procure o mestre espiritual, né, assim, eu quero
fazer tal coisa, qual é o melhor caminho, o que eu devo fazer. Teve outro exemplo do próprio Kashyapa Muni quis, né, procriar, ele procurou o Senhor Brahma, não fazer assim sacrifícios de forma independente, assim. Isso é um princípio do Siddhanta Vaishnava, aceitar um mestre espiritual. Esse é o exemplo que Arjuna dá rapidinho no Bhagavad Gita. Ele estava ainda bem confuso, ele rapidinho aceitou o mestre espiritual. Esse é um processo mesmo. Mas há um princípio muito interessante que uma vez cultivado, pode trazer resultados maravilhosos para o movimento da consciência de Krishna, para Prabhupada e até para o mestre espiritual. A pessoa meditar em como se tornar um discípulo de primeira classe, que possa compreender o desejo do mestre espiritual. Então, para que isso aconteça, a pessoa tem que ter a sua criatividade cultivada. Se cada passo que ele tiver que dar na vida, ele, assim, de uma maneira mecânica, cada passo que ele tiver que dar na vida, ele tiver que consultar o mestre espiritual numa questão mecânica mesmo, física, pessoal, ele vai definitivamente inibir a sua criatividade. Então, é muito importante que, desde o começo mesmo, o devoto seja estimulado a compreender o Siddhanta, como isso é parte do Siddhanta. O devoto deve ser estimulado a compreender o Siddhanta, e muito mais do que compreender simplesmente as regras e aplicá-las à sua vida. Compreender o Siddhanta, entender o universo onde ele está inserido e como ele pode servir o universo. Ele pode diariamente orar a Krishna em todo momento e perguntar: como posso servir melhor? Como posso servir melhor? E quando chegar diante do mestre espiritual, ele simplesmente perguntar ao mestre espiritual: Kim Karam, o que devo fazer? Como eu posso servir melhor? Isso sim, mas ele precisa ter a sua individualidade vivificada, como o Prabhupada fez. O Prabhupada nunca, em nenhum momento, se desligou das instruções de Bhaktisiddhanta Maharaj. Mas ele amadureceu como indivíduo todo o tempo que ele precisou para chegar até praticar a instrução de Bhaktisiddhanta Maharaj. Ele se encontrou poucas vezes com Bhaktisiddhanta Maharaj, mas ele nunca esteve desligado de Bhaktisiddhanta Maharaj. E ele criou esse espírito de discípulo de primeira classe tanto dentro dele que ele fez um trabalho incomparável como discípulo de primeira classe. Então nós podemos seguir o exemplo de Prabhupada, devemos seguir o exemplo de Prabhupada na devoção de Prabhupada, no respeito e consideração de Prabhupada. Então esse é um assunto muito importante. O Siddhanta é muito claro, e você entendeu, Nimai, o que o Tirtharaj falou? De que os sacrifícios não podem ser caprichosos, né? Então a pessoa sempre deve fazer isso. E como o Payovrata nem é um sacrifício recomendado para o serviço devocional na era de Kali, a pessoa deve se aproximar do mestre espiritual e deve ser orientado por ele em qual o sacrifício que ele deve executar. Na era de Kali, o sacrifício recomendado e difundido por Chaitanya Mahaprabhu é o cantar do Mahamantra Hare Krishna. Então, os mestres espirituais genuínos vão todos recomendar o cantar do Mahamantra Hare Krishna como um método suficiente e necessário para a autorrealização nesse processo. Então, essa é a defesa aqui, baseada no Siddhanta, dado por Tirtharaj. Eu fiz apenas apresentado por ele aqui. E eu fiz apenas uma observação para mostrar a responsabilidade como indivíduos que temos de ser discípulos de primeira classe, de ser discípulos para que esse movimento possa crescer, se desenvolver. Nós precisamos desenvolver em nós essa percepção de discípulo de primeira classe, de nos aproximar do mestre espiritual com a atitude Kim Karam, compreender o que ele quer, controlar os sentidos, desenvolver a mente e a inteligência voltados para o prazer
do mestre espiritual e da missão do mestre espiritual. Esse é o nosso desafio. Tudo bem? Vamos parar por aqui. Todas as glórias ao Srila Prabhupada.